Então vamos lá, nessa apresentação aqui vou tentar resumir 40 horas de aula, tá, de muita intensidade do curso de Liderando a Organização Orientada por IA. Tá? Então eu estou chamando aqui o caminho sem volta com IA. Tá? Como implementar IA do zero. A IA deixou de ser uma curiosidade tecnológica e virou um tema estratégico para empresas de todos os segmentos. Por que nós precisamos fazer isso agora? Há momentos na vida em que não temos outra alternativa senão nos adaptarmos rapidamente a novos cenários e realidades. Nunca antes na história a adoção de um novo jeito de ser e trabalhar foi tão crucial para a sobrevivência do negócio. Não dá para viver mais sem IA. Tecnologia não substitui pessoas. A tecnologia amplia pessoas. O verdadeiro valor da IA não está apenas nos algoritmos. Está na forma responsável como decidimos utilizá-la. As IAs, né? Ela reduz atividade repetitiva, acelera o acesso ao conhecimento. Ela amplia a capacidade de análise e libera tempo para a criatividade. 4 aprendizados que aceleram a nossa evolução. A IA amplia a capacidade, mas a responsabilidade permanece sendo das pessoas. Conhecimento humano. Quanto maior a experiência, melhores os resultados. E as boas perguntas. Definir o objetivo tornou-se competência estratégica. Compartilhamento. Quando experiências circulam, a organização aprende mais rápido. E a validação crítica. Toda informação gerada, ela precisa ser analisada e usada com ética. No MIT, eu convivi com CEOs e altos executivos de 25 países. E as angústias são muito parecidas. Por onde começar, o que priorizar, como preparar as pessoas, como medir valor e como administrar os riscos. A ansiedade é normal. O importante é transformá-la em um método. As preocupações dos líderes são surpreendentemente semelhantes. Governança e segurança, quem lidera o projeto, por onde começar e o que priorizar, como preparar e envolver as equipes, como medir valor real, como não se perder entre tantas ferramentas. Essa é muito comum. A névoa diminui quando transformamos a ansiedade em sequência de decisões. Por que eu estou fazendo isso agora? Eu gostaria de ter sabido as coisas que aprendi no MIT antes de iniciar vários movimentos de IA nas nossas empresas. Por isso, eu quero ajudar outros líderes que estão iniciando seus projetos de IA a serem mais assertivos na sua implantação. O que eu aprendi de mais relevante como transformar isso em ação prática? A IA não começa pela tecnologia. Ela começa pelas pessoas, pela clareza do problema, pela qualidade dos dados e pelo desenho do workflow. O que mudou na minha visão depois do MIT? Antes, eu tinha tendência a começar pela ferramenta e pelo acesso. Agora, começar pelo problema do negócio e pelo workflow. Antes, medir adoção por uso, acesso e entusiasmo. Agora, medir por margem, velocidade, qualidade e aprendizagem. O impacto, ele não é igual a usar IA. O impacto aparece quando capacidade, mentalidade e métricas, eles vencem o atrito. E agora vamos para as coisas bem práticas. Como implementar IA do zero? Tá? Então eu fiz aqui, preparei um playbook simples e realista, para não se perder na névoa. 8 passos para implementar um projeto de IA partindo do zero. O primeiro, definir o papel humano da IA. Tá? O papel humano mais a IA. Engajar as pessoas sem gerar medo. Quem recomenda, quem decide, quem aprova, quem executa. 2, escolher um problema material. Algo que aconteça frequentemente, que seja mensurável e que seja economicamente relevante na empresa. Terceiro, definir o resultado. Qual o indicador de negócio precisa melhorar? Quarto,
mapear o workflow atual. Onde há atraso, onde há erro, onde há retrabalho e uma decisão repetitiva. Identificar os 5, identificar os dados críticos. Quais são os dados necessários e quais são confiáveis. Selecionar o 6º, ferramenta e piloto. Escolher tecnologia compatível com o caso. Criar métricas e controles, medir valor, risco, qualidade e aprendizagem. E o 8º, escalar somente com evidência. Expandir apenas depois de provar o resultado. Começar pelo problema e não pela ferramenta. Esse é o passo 1. Quais são os critérios para escolher? Escolher um caso com impacto real dentro da organização. Tipo, reativação de clientes, ruptura de estoque, proposta comercial, onboarding de equipe. Um problema deve ter dono, frequência, dados mínimos e potencial claro de retorno sobre investimento. Nós devemos evitar começar com algo abstrato como vamos usar IA em toda a empresa. Exemplo prático. Perguntas obrigatórias. Qual decisão querer melhorar? Qual dor do negócio ela resolve? Quanto custa hoje? Qual ganho esperamos? No formato recomendado. Hoje acontece X, o que causa Y. Queremos usar IA para melhorar Z. Exemplo. Identificar clientes em queda, recomendar a próxima melhor ação comercial e medir margem incremental. Passo 2 a 4. Desenhar um workflow, dados e responsabilização. Então, no workflow, descrever o fluxo atual como é. Marcar onde a decisão trava, onde há retrabalho e onde a IA pode ajudar. Projetar o fluxo futuro a ser. Os dados, separar dados ativos de dados passivos. Definir fonte oficial, atualização, dono e direito de uso. Registrar decisão, ação e resultado. E o dono e autoridade. Nomear um dono de resultado do negócio. Definir quem pode aprovar exceções. Estabelecer limites claros do que a IA pode fazer. Agora os passos 5 a 8. Ferramenta, piloto e métricas e escala. Ferramenta mais piloto. Escolheu a ferramenta depois do caso de uso. Piloto pequeno, mas real, dentro de um workflow. Começar com baixa autonomia e alta observabilidade. Nas métricas, medir margem incremental, velocidade da decisão, erro, retrabalho e learning loop, que é o loop de aprendizado. Excluir métricas de vaidade, tokens, prompts e logins. Normalmente, tem tantos tokens e tantos prompts e logins. Se isso não gerar valor, não adianta. Escala. Escalar só se houver ganho comprovado. Padronizar o que funcionou e replicar para o próximo passo. Transformar aprendizado em patrimônio da empresa. O papel executivo, o que vale a pena acompanhar? O valor, acompanhar margem incremental, o retorno sobre o investimento líquido deste workflow. A velocidade, qual é o tempo do sinal até a ação autorizada? A qualidade, os erros, o retrabalho e adequação contextual. Na aprendizagem, a eficiência do ciclo de aprendizagem e melhorias entre versões. Na capacidade humana, retenção da capacidade independente e a lacuna de dependência. Com relação ao risco, violação de autoridade, exposição de dado e incidentes que podem acontecer durante o caminho. Isso tem que ser acompanhado. Governança, risco e pessoas. Implementar IA com prudência significa saber o que nós vamos fazer, mas também significa o que nós não vamos fazer. Quais são os riscos prioritários, então? Os riscos mais sérios, eles são sistêmicos. Conteúdo malicioso, dados obsoletos ou corrompidos e permissões excessivas. No primeiro caso de conteúdo malicioso,
a injeção de prompt via e-mails, documentos e páginas, que hoje já acontece, né? Então, vem um prompt malicioso por e-mail e as pessoas dão lá clicam no link e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Resposta a isso: separar a instrução de conteúdo, checar a origem e validar a ação antes de executar. Sobre os dados obsoletos, dados velhos, errados ou manipulados. Qual é a resposta a isso? Checagem do frescor das informações, reconciliação e validação de fatos críticos antes da ação. E com relação às permissões excessivas, né? Permissões excessivas e ações fora do escopo. A resposta: um privilégio mínimo, limites transacionais e aprovação humana e seletiva e trilha de auditoria que deve ser implementada. A linha vermelha agora, né? O alerta. O que não deve ser feito, o que não se deve fazer. Não automatizar decisões formais sobre pessoas. O que não fazer? Contratação, promoção, remuneração, disciplina ou desligamento não devem ser automatizadas e decididas por IA. A IA pode até apoiar no coaching, no aprendizado, na preparação e na síntese de evidências. Qual é a contrapartida disso, né? Abrir mão de parte da velocidade e padronização aparente. Mas nós preservamos a confiança, a responsabilidade humana e a menor exposição regulatória. Qual é a adoção verdadeira, então? As pessoas em primeiro lugar. Como engajar as pessoas sem gerar medo? Qual é a mensagem da liderança? Comunicação honesta. IA não começa como um corte de pessoas, mas como ampliação de capacitação. Tá? Deixar claro o que muda, o que não muda e o que ainda não sabemos. Desenvolvimento. Treinar para o julgamento, não só para usar o prompt, mas como julgar as nossas decisões. Mostrar quando confiar, quando contestar e quando escalar. E o reconhecimento, reconhecer quem usa IA com responsabilidade. Tornar seguro, declarar o uso de IA. E inaceitável usá-la no lugar de pensar. Quando a gente tem que pensar, não pode usar a IA. Evitar o work slop, né, que é uma encheção de linguiça automatizada. Dependência e convergência. No work slop, então, o que a gente tem que evitar? Toda saída importante precisa de dono humano identificado. A produtividade só existe se a atividade posterior não tiver de refazer o trabalho. Na dependência, preservar fricção útil, né? Fricção útil, que é primeira passada sem IA, julgamento defendido e exercício sem ferramenta. Métrica-chave, né? Lacuna de dependência e de capacidade. A originalidade, criar um mecanismo de divergência, uma ideação humana antes da IA. Segundo o modelo adversarial e uso de conhecimento proprietário. E a métrica-chave é taxa de divergência. Então, qual é a proposta para os próximos 60 dias? Na semana 1 a 2, escolher um caso de uso material e nomear um executivo. Da semana 2 e 3, mapear um workflow atual, dados críticos e pontos de atrito. Na semana 3 e 4, definir métricas, limites de autoridade e requisitos de governança. Semana 4 e 6, rodar piloto em ambiente controlado com baixa autonomia. Semana 6 e 8, né? 6 a 8, medir margens, velocidade, qualidade e decidir ajustar, escalar ou parar. E, até o fim do ciclo, comunicar aprendizados e preparar o próximo caso de uso. Como evoluir nos próximos 6 a 12 meses? Fase 1, provar o valor. Caso material, métricas claras, governança mínima viável. Na fase 2, padronizar. Criar um playbook, templates de risco, painel executivo e critérios de priorização. Na fase 3, escalar. Expandir para novos fluxos e criar uma equipe de equipes de IA. Na fase 4, aprender continuamente, transformar dados, decisões e resultados em capacidade proprietária. O nosso futuro com IA começa agora.
tá? Com pessoas mais preparadas, dados mais confiáveis, workflows mais inteligentes e IA usada com responsabilidade. Compromisso que nós devemos ter. Nós devemos começar pelo pequeno, aprender rápido e escalar com evidência. A pergunta guia é: existe uma maneira melhor de fazer isso? E como construí-la juntos? Por hora é isso. Muito obrigado.